Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do tricolor paulista que tem uma decisão nesta quarta-feira diante da Inter de Limeira. E com Rames Rodrigues, inscrito e mais do que isso, relacionado. Será que ele vai para o jogo? E eu vou te contar também o que falta para o São Paulo acertar, anunciar o atacante André Silva, brasileiro que joga no Vitória de Guimarães. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Nesta quarta-feira, o São Paulo encara a Inter de Limeira em Brasília, inclusive foi recepcionada, a delegação com muita festa dos torcedores que lá estão. O São Paulo tem uma das maiores torcidas do Brasil, torcedores espalhados pelo Brasil inteiro. Então, quando o time tem a possibilidade de jogar em outros redutos, é muito legal que o torcedor se faz presente para também prestigiar a equipe e os seus jogadores. O São Paulo precisa vencer a Inter de Limeira. É segundo colocado no seu grupo, o grupo D, e ainda assim, apesar da fase instável de 4 jogos sem vitória, o São Paulo tem uma possibilidade muito boa, inclusive, de ser líder do grupo. Olha que loucura. Porque o Novo Horizontino tem 18 pontos, mas o São Paulo tem um jogo a menos, que é justamente esse contra a Inter. Vencendo, ele vai a 18 pontos, ele iguala em pontos, iguala em vitórias, mas passa no saldo. Pelos critérios, inclusive, o São Paulo se tornaria líder do seu grupo. Claro que ainda restam 2 jogos para serem disputados depois desse, e o São Bernardo ainda está muito na parada, porque ele tem os mesmos 15 pontos que hoje o São Paulo. Por isso que seria importante dar uma desgarrada, chegar a 18, a mesma pontuação do Novo Horizontino, porque os dois vão brigar pela primeira colocação do grupo e até pela classificação. Só que não dá para colocar o São Bernardo como morto, porque ele tem 15 pontos, Ou seja, 3 pontinhos apenas. Se você vacilar nesses 2 próximos jogos e o São Bernardo conseguir fazer aquela campanha que vem fazendo, Perdeu para o Santos, e essa foi uma grande notícia para o São Paulo, perdeu para o Santos no domingo, mas ainda tem chances de se recuperar. Então, o São Paulo precisa vencer. Não só por questão de tabela, mas também para despachar qualquer princípio de crise que possa acontecer em relação ao tricolor, em relação ao momento do Thiago Carpini, dos jogadores e tudo mais. É um time que começou muito bem a temporada, sofreu essa instabilidade, como muitas equipes ou já sofreram ou vão sofrer ali na frente, mas a gente sabe da capacidade técnica do São Paulo para ali na frente, chegando nos mata-matas ou nos mata, para poder decidir, quem sabe, disputar o título paulista. O Carpini perdeu muitos jogadores, ou o Beraldo vendido, ou jogadores que foram devolvidos, como o David, que não eram ali titulares absolutos, mas ajudavam no grupo, o David, o Erisson, aquela coisa toda. Perdeu também o Caio Paulista, mas perdeu mais precisamente jogadores por lesão, Muitos jogadores machucados nesse começo de ano, ficou sem laterais em determinado momento, o próprio Lucas, o Wellington Rato, e tem essa questão do Rames Rodrigues. O Rames nem estava sendo cogitado mais pelo Thiago Carpini, porque já tinha se decidido que ele ia embora, ele não quis viajar para a Supercopa, vieram com aquela conversa do excesso de carga, não sei o quê, mas ele vinha treinando, esperando um time, uma proposta. Isso não aconteceu e o São Paulo resolveu reintegrar o jogador depois de um pedido de desculpas e a possibilidade dele voltar a dar certo. Ele precisava ser inscrito e foi inscrito no Campeonato Paulista e, mais do que isso, está relacionado para o jogo. Viajou com a delegação até Brasília. Eu vou dizer um negócio, titular. Bota o Rames de titular. O Lucas voltou contra o Guarani completamente sem ritmo de jogo ainda no segundo tempo. Ele precisa de mais minutos. Não sei se ele vai começar o jogo, acho difícil. O Wellington Rato já voltou, a gente sabe da força física dele, pode começar com o Rato também. E o Luciano, cara, não é esse cara, não é esse armador. O Rogério Ceni já tentou isso, ele vem buscar o jogo como um atacante, beleza, mas ele não pode ser o responsável pela armação do time. O Michel Araújo foi o cara que fez isso em Campinas contra o Guarani, e a gente sabe que ele é um bom jogador, ele ajuda e tal, mas não dá para comparar com o Rames Rodrigues. Então, bota o Rames de titular. O Rames joga demais. Falta intensidade, falta participar mais do jogo. Isso a gente nem sabe, porque ele tem 14 partidas entrando assim e tal, desde que ele chegou em setembro, outubro do ano passado. Então é muito pouco para a gente analisar o Rames. Bota ele para jogar, vamos ver o que o Rames pode render. E se ele pediu desculpa, se ele está treinando muito bem, como o próprio Muricy falou, quer dizer que ele pode corresponder. Quer dizer que ele está pronto, quer dizer que ele está afim. Então eu aposto no Rames titular nesse jogo contra a Inter, que virou uma decisão para o São Paulo poder garantir não só a vaga, primeira colocação no grupo e tudo mais. Vamos falar do André Silva,
jogador brasileiro que joga e defende o Vitória de Guimarães de Portugal, que está praticamente fechado com o São Paulo. Tinha uma concorrência do Vasco que estava pagando inclusive mais para o clube português para obter o jogador, mas ele preferiu o São Paulo. Ele quer jogar no São Paulo para disputar a Libertadores e isso pesou na negociação. Então o Vasco se retirou do negócio quando descobriu que ele queria jogar no São Paulo. O Vasco chegou a oferecer através da 777, né, dos parceiros norte-americanos lá, 4 milhões de euros, que era justamente o que o Vitória de Guimarães estava pedindo. Na verdade, o valor de mercado dele é 3 milhões e meio de euros, que é o que o São Paulo está oferecendo. O Vasco tinha oferecido 4, mas o jogador não quis vir. Então ele quis jogar no São Paulo 3 milhões e meio de euros. Só que o São Paulo quer parcelar esse dinheiro, que dá quase 20 milhões de reais. E o Vitória quer receber esse valor à vista. É esse impasse que está rolando. Mas o acerto está muito próximo, ele já definiu as bases, ele está só aguardando uma liberação para poder, uma autorização do clube para viajar ao Brasil. E quem é o André Silva, esse novo reforço do São Paulo para o ataque? Eu falei, inclusive, que dentre as carências do elenco do São Paulo, que todo mundo fala do lateral esquerdo, porque o Wellington não pode jogar sozinho, tem só o menino Patrick ali, que o Caio Paulista foi embora. Eu sempre falei, não tem um substituto para o Caleri. Não tem um cara, porque o Alexandre Pato não performou, teve poucas oportunidades, mas não jogou. O Erisson também lesionou demais, não foi esse cara. O Luciano é um cara que não é necessariamente um 9, né? E não tem a mesma característica do Caleri. O André Silva também não. Eu diria que ele não tem nem. Ele não é nem Caleri nem Luciano. Ele é um cara meio híbrido, assim. Ele pode fazer a função de 9, é bom finalizador, mas ele é um cara que joga mais como um segundo atacante, um cara que joga de. Não é ponta também, não é velocista. Ele é um cara de lado, com intensidade, com força física, com muita finalização e que pode ser um substituto, porque ele também pode fazer a referência não sendo um 9 como o Caleri, ele é um cara mais móvel. O Caleri também se mexe, briga com os zagueiros, faz pivô e tudo mais, mas o André é um cara mais vertical. 26 anos, ele é de Taboão da Serra, ele defendeu o Atlético de Adema quando ele surgiu, aí ele vai muito jovem para o time B do Shakhtar Donetsk, volta para o sub-20 do Inter, aqui no Brasil. Aí depois ele vai para Portugal e defende Rio Ave, Arouca e chega no Vitória de Guimarães. No Rio Ave ele só se profissionaliza precisamente, depois no Arouca sim ele tem um bom retrospecto em termos de gols, chama atenção, e no Vitória ele esse ano está chamando muita atenção. Ele já tem 26 anos, mas ele está chamando muita atenção porque é um dos principais goleadores do Campeonato Português e tem 13 gols em 28 partidas. E gol de tudo que é jeito. Ele é canhoto, tem uma finalização muito boa, mas ele também ataca o espaço, bola aérea, é um cara de área, apesar de fazer alguns gols caindo, fazendo facão também pelos lados do campo. Boa contratação que tá para fechar a qualquer momento. Informações do Tricolor. Você já se inscreveu no canal? Eu quero chegar em 1 milhão de inscritos e eu conto com você. Comenta aqui também, deixa o like no vídeo. Até a próxima. Tchau!